Bom, então, né, também já agradeço aqui a honra de ter trabalhado junto com o Piatã. Eu acho que a gente meio que uniu aqui uma linha old school com uma new age com relação à ecologia de peixes em riachos urbanos. Foi muito bacana a gente estar desenvolvendo esse trabalho em conjunto. Bom, a ideia da gente estar trabalhando nessa apresentação é a gente mostrar bem a estrutura do capítulo, né, com os aspectos gerais que nós apresentamos, né? Uma das grandes dificuldades que a gente teve, além da limitação, obviamente, da limitação do espaço, foi que numa primeira conversa, eu e o Piatã, a gente começou a levantar tantas coisas que a gente queria falar sobre ecologia de peixes em riachos urbanos, que a gente chegou em um ponto e falou assim, pera, vamos conversar, porque senão a gente vai precisar de um livro só para isso aqui, né? Mas é justamente porque é uma área que ela está aí incipiente ainda, em função de ela ser derivada, grande parte da ecologia terrestre ainda, né? Mas com várias abordagens e lacunas que devem ser preenchidas com estudos posteriores, né? Bom, então, basicamente, né, que a estrutura do nosso capítulo ele tá fundamentado em três grandes pilares, a gente pode colocar, né? Que é uma parte inicial, onde a gente vai falar do estado do conhecimento atual com relação a riachos urbanos e, por consequência, peixes em riachos urbanos, né? Nós não fizemos aqui uma abordagem cientométrica ou nada desse tipo, a gente foi mais uma questão conceitual mesmo, a gente entender o que está por trás dessa relativa curta história do desenvolvimento em estudos em riachos urbanos. O segundo grande pilar, então, ele está envolvendo algumas abordagens e metodologias, né? Muito mais abordagens do que metodologias. A gente vai estar envolvendo algumas abordagens perante a ecologia urbana, que já existe, focadas em ambientes aquáticos e buscando entender melhor a contribuição para os peixes urbanos, né? Metodologia, depois a gente vai comentar que possivelmente ela vai ser bem suprida com o capítulo que envolve metodologias, né? E, por fim, o terceiro pilar, que é onde a gente finaliza, a gente conversa um pouco sobre a conservação dessas espécies que ocorrem no ambiente urbano, e aí a gente destrincha algumas coisas com relação à biodiversidade urbana e também um pouco sobre potenciais ferramentas para a gente estar auxiliando nesse processo de conservação, né? Que também vai conversar muito com o capítulo que falou lá sobre conservação em políticas públicas, por exemplo. Bem, dentro do estado tão atual do conhecimento com urbanização, nós destacamos bastante, né, em um primeiro momento, três vertentes, que seriam a urbanização e seus efeitos sobre os riachos, né, por consequência, a sua ação sobre a biodiversidade aquática urbana, a biodiversidade de peixes, né, e as interações ecológicas e potenciais adaptações que podem estar envolvidas com esses organismos nesses ambientes, né? Dessa forma, deixa eu desligar meio aqui, que acho que está aparecendo. Dessa forma, então, a gente busca, né, inicialmente lá um trabalho de 2005, que foi um trabalho base para praticamente todo mundo que começou, que desenvolve atualmente trabalhos com ambientes urbanos, que é o trabalho do Walsh e colaboradores, né, onde ele congrega, vamos dizer assim, uma definição mais global a respeito do que seria a urbanização, né, tendo um foco principal com relação à relação entre urbanização e áreas de superfície impermeável, né? Então, aquilo de que, como eu acho que foi o Jansen comentou alguma coisa hoje na palestra da Lília, né? Naquela concepção de que restaurar um ambiente pode ser você canalizar ele, ou colocar manilha, ou tubular, assim como o próprio desenvolvimento das cidades, que basicamente é constituída por áreas de superfície impermeáveis, né? E isso, então, ocasiona alterações em aspectos físicos do ambiente, né? Os quais esses aspectos físicos eles estão relacionados à alteração de fluxo hídrico, né? Picos de cheia, né? Velocidade, né?
ou seja, o papel das tormentas, das enxurradas em ambientes de riacho se torna muito maior, porque se torna praticamente um funil, né? Os problemas em aspectos químicos, os quais aí vão influenciar desde a lixiviação superficial, com contaminantes, né, até o próprio despejo de esgoto, de efluente não tratado, de inúmeras fontes, que depois a gente vai ver que a natureza multivariada dos aspectos urbanos, ela não se refere apenas à urbanização, mas também à industrialização, à agricultura, à agropecuária, vai estar tudo em conjunto nesses temas, e por consequência, né, o Walsh ele viu lá que esses padrões eles se repetem, né, em ambientes urbanos do mundo todo, né? Tanto que ele deu, né, o título é a Síndrome dos Rios Urbanos, né? Algumas características gerais que elas acabam se repetindo ao longo de ambientes aquáticos urbanos no mundo, né? Depois dessa introdução a respeito do que é a síndrome dos rios urbanos, né, a sua relação com as áreas de superfície impermeável, né, nós comentamos um pouquinho em aspectos relacionados à biodiversidade urbana, né, porque, sim, existe vida em rios urbanos, né, a gente quase que meio que sofre um certo preconceito, né, mas podem existir vidas em rios urbanos, né, e, por consequência, tanto espécies altamente resistentes, né, quase mutantes, vamos dizer assim, pode ocorrer, mas até espécies que eventualmente podem estar por lá, né? Então, nesse princípio é que a gente buscou também deixar claro que a espécie urbana ela tem que ser muito bem delimitada nos estudos, né? A gente tem que saber daquilo que a gente está falando. Por quê? Porque a gente pode ter, e aí a gente está citando aqui vários exemplos de denominações que tem em publicações a respeito, a gente até colocou uma tabelinha no capítulo com a definição de cada uma delas, né? Mas basicamente vai envolver desde aquelas espécies que elas vivem como comensais num ambiente urbano, né? Desde aquelas espécies que elas vivem no ambiente urbano, não se reproduzem lá, mas se reproduzem em outros locais, tem aquelas que elas chegam, não vivem ali, começam a viver, acham legal, ficam, se tornam invasoras e dominam o ambiente, né? Tem aquelas que mantêm população mais em maior número no ambiente urbano, mas também vivem em demais ambientes, exatamente por quê? Porque os ambientes urbanos eles estão em áreas onde recebem corpos d'água, esses corpos d'água, como tem um raio de ação grande, eles podem estar passando por por outros ambientes e por outros hábitats, né? Bom, mas de qualquer forma, né, a biodiversidade ela tem sido o foco principal dos estudos envolvendo ecologia urbana e ecologia de peixes em riachos urbanos, e isso vai desde os mais diferentes, né, componentes da biodiversidade, desde a riqueza taxonômica, de abundância, das diversidades, seja filogenética, seja diversidade funcional, né? Todos esses trabalhos têm focado bem nesses tópicos, né? Mas o que a gente observa é que essas profundas alterações de hábitos do ambiente urbano, e essas alterações na biodiversidade, nos diferentes níveis, elas ocorrem especialmente devido a dois processos que vão envolver os processos de extinção local, né? E o outro, o de introdução de espécies, né? São os dois principais que a gente vai estar abordando ali. Os processos de extinção local, justamente aqueles que já são preconizados até pela síndrome dos rios urbanos, na vertente do meio biótico, né? Onde eles nos mostram que a tendência em função da frequência e da intensidade dos impactos nesses ambientes, né? São impactos que normalmente ocorrem com uma frequência muito alta e com uma intensidade muito alta, você acaba selecionando espécies resistentes a condições tanto físicas, que envolvem as questões hidrológicas, a questões químicas, que envolvem as resistências a poluentes, né, a oscilações de temperatura e coisas desse tipo, né, eliminando espécies sensíveis, e como nós temos não temos
tantas espécies tolerantes, é obviamente que isso dá reflexo sobre aspectos da biodiversidade, né? E o segundo ponto que a gente destaca, muito importante com relação aos aspectos da biodiversidade inerentes aos rios urbanos, né, aos peixes em ambientes urbanos, é justamente a introdução de espécies, né? Nós vemos que a urbanização hoje ela é o epicentro, né, de introdução de espécies nos sistemas hídricos, né? Por que ela é o epicentro? De uma maneira direta e de uma maneira indireta, né? De uma maneira direta, a gente pode destacar, né, inclusive como foi comentado já no capítulo anterior, né, as questões da aquariofilia, né, as questões dos peixes ornamentais, que muitas vezes acabam, inclusive por desconhecimento, né, acabam adentrando nos sistemas naturais. É aquilo que eu brinco, né, todo mundo compra um peixinho, monta um aquário, até saber o trabalho que dá ter um aquário e manter esse microecossistema em casa, né? Você dá para o filho, descobre que depois é você que vai ter que limpar, que vai ter que fazer tudo, e fala, não, eu vou acabar com esse meu aquário, né? E o cara, em vez de ir lá ou devolver o peixe, ou dar o aquário para alguém para continuar, não, ele fala, não vou matar o bicho, não vou fazer nada, vou fazer um ritual de soltura, né? Leva lá a criança, o filho, e mostra e solta. Então, isso é muito comum, essas introduções. Mas também nós temos as questões de introdução de espécies de peixe de uma maneira indireta, que são centralizadas pela urbanização, que envolvem aí, gente, tudo o que supre uma cidade. Então, uma das coisas que supre uma cidade, por exemplo, é pescado, né? Então, eu necessito, as pessoas moram em cidade, eu preciso produzir isso, né? Então, a tendência é que o desenvolvimento, por exemplo, da atividade aquícola, tanto para a aquariofilia como para a produção de peixes, ela começa a ficar cada vez mais próxima dos grandes centros urbanos, né? Assim como está próximo à agricultura, né? Então, só as questões agropecuárias, elas se tornam muito próximas. E como esses ambientes, eles estão sempre ladeando ecossistemas aquáticos, é óbvio que os escapes decorrentes desses setores vão acabar adentrando em ambientes aquáticos urbanos, né? Com um agravante de que normalmente a gente aumenta esse potencial risco de invasão biológica, porque esse raio de ação de dispersão das espécies eles se aumentam, né? As espécies que são produzidas, normalmente, elas já têm características zootécnicas que favorecem o seu estabelecimento e potencial invasão, e aí elas entram em contato com um ambiente debilitado, ou seja, com vários dos filtros ambientais que poderiam estar retirando ela ou evitando o seu desenvolvimento, completamente afetados, né? E dessa maneira elas chegam praticamente no seu resort e se tornam, então, espécies estabelecidas e invasoras, ocasionando impactos ambientais, né? Então, dessa forma, né, tanto a extinção local, pela substituição de poucas espécies tolerantes, como a própria introdução de espécies, elas conduzem o que à biodiversidade urbana, né? O processo de homogenização biótica, né? E esse processo de homogeneização biótica, então a gente destaca aqui nesse quadro, esse processo de homogeneização biótica ele vai influenciar diferentes níveis ecológicos, né? Desde níveis de populações, né? Uma vez que a gente pode ter uma homogeneização genética, com aumento de similaridade genética nesses ambientes, né? Até níveis ou funcional, ou seja, que ela reduz a diversidade intraespecífica funcional em função de alterações fenotípicas que podem ocorrer nesses organismos, né? Até questões de comunidade envolvendo redução de diversidade filogenética pelo aumento de espécies relacionadas, né? Se elas têm grau de tolerância, geralmente elas estão relacionadas filogeneticamente, e obviamente que aqui é a homogeneização taxonômica, como foi já comentado no capítulo anterior, né? Tudo isso aqui a gente destacou, tentou resumir nesse infográfico aqui, né, por questão de tamanho, a gente tentou destacar aqui, então, as principais consequências, vai lá desde a perda de biodiversidade, redução da diversidade funcional, né, diversidade genética, redução da resistência e da resiliência, né, isso aqui é algo
muito importante nos ambientes urbanos. Por quê? Porque quando eu aumento a frequência e eu aumento a intensidade do impacto, obviamente eu estou reduzindo a resiliência desses ambientes e dificultando a presença de determinadas espécies. Bem, entretanto, né, a gente observa que muitas das explicações que tem com relação às alterações na biodiversidade de peixes em ambientes urbanos, elas estão relacionadas não meramente à questão de introdução de espécies ou extinções locais, né? Ela também está relacionada a questões de interações ecológicas e adaptações, né? De uma maneira assim muito simplista, a gente, né, observa e destaca lá as relações, né, que se tem entre a síndrome dos rios urbanos e a estrutura trófica, né, onde, obviamente, em função desse elevado concentração de fatores de nutrientes limitantes, como nitrogênio e fósforo, né, aumento de produtividade primária, obviamente que você proporciona uma seleção na estrutura trófica, favorecendo as espécies generalistas e onívoras nesses ambientes. E, por fim, chegamos ao ponto de observar que, justamente por causa dessa intensidade, dessa frequência que se tem dos impactos nos ambientes aquáticos urbanos, nós começamos a mexer num vespeiro muito maior, né? Que você começa a ter desde alterações, né, ou seleção de indivíduos dentro de uma mesma população, que seria as seleções fenotípicas ou não herdáveis, né? Dentro de uma população, seleciona os mais adaptados, e que no futuro isso pode levar, então, inclusive, a questões herdáveis, que seriam questões evolutivas, e num curto espaço de tempo, né? Já tem trabalhos indicando que num curto espaço de tempo você está fazendo uma transmissão de caracteres adaptados a ambientes urbanos ao longo de gerações próximas, né? Ou seja, características evolutivas herdáveis. Bem, depois desse pilar, então a gente deu um foco em algumas abordagens de como esse conhecimento ele pode ser utilizado como ele já é utilizado e como ele pode ser utilizado em futuros estudos de ecologia urbana, né? Ele vai estar, então, fundamentado em outros 3 pilares, que é definir o que é urbano, né? Alguns paradigmas que hoje estão presentes na ecologia urbana e algumas metodologias de amostragem, né? O definir o urbano aqui, a gente tentou buscar o seguinte: ambiente urbano é um ambiente muito complexo, porque ele, em si, ele não envolve meramente as relações dos peixes ou de demais comunidades aquáticas entre elas mesmas, ou meramente com o componente terrestre próximo, né? Ela envolve a influência direta da atividade humana, né? Visto porque o homem se desenvolveu dentro das cidades. Não é à toa que hoje a gente vive como proposto, né, uma nova era geológica chamada de antropoceno, e dentro desse antropoceno nós temos, por consequência, o vetor dessas alterações do ambiente urbano e proporcionado pelo homem. Bom, dessa maneira, então, a gente discutiu aqui da importância de se definir o que é urbano no seu estudo, de conseguir sintetizar um conjunto de variáveis que possam estar deixando claro o que é o urbano, né? E mais, né? A gente tenta mostrar a importância não só de fazer os prints do que está acontecendo nos ambientes urbanos, seja em segmentos, né, em segmentos pequenos, né, mas trabalhos que envolvam ampla escala, e aí envolve bastante a escala de paisagem, como eu comentei ontem, né, durante a fala do Gabriel, e também levar essa questão que a gente, né, que é colocar na literatura como passado, presente e futuro do que é urbano, né? Ou seja, abranger escalas em que envolvam não meramente a escala espacial, a qual é importante, mas também que levem a escala temporal, né? Uma vez que o ambiente urbano ele não nasce diretamente, normalmente ele tem impactos prévios, né? E é por isso que, inclusive, nessa abordagem, já se tem complementos sobre a própria síndrome dos rios urbanos. Ou seja, quando você trabalha com ambiente urbano, você não pode meramente considerar a área de superfície impermeável, não pode levar somente aqueles 3 pilares
como se aquilo sempre fosse ocorrer em todos os ambientes. Por quê? Porque a gente tem que ver a história desses ambientes, além de características fisiográficas, climatológicas, né, e até mesmo de desenvolvimento socioeconômico. Né? A gente já tem aí observações, países em desenvolvimento pode ter um impacto sobre áreas urbanas muito maior do que países desenvolvidos, por exemplo. Bom, dessa forma, a gente chega, então, a discutir alguns paradigmas atuais que tem dentro da ecologia, né? A gente tenta colocar de uma maneira, assim, clara, destacando algumas referências para quem queira se aprofundar no assunto, né? Que é desse trabalho do Pickett de 2016, onde ele envolve a necessidade de estar desenvolvendo, né, que inicialmente a ecologia urbana, e inclusive de arte urbana, ela nasceu na década de 50, com uma visão da ecologia, vamos dizer, de peixe, e aqui a gente trouxe para a ecologia de peixes, né, uma ecologia de peixes na cidade, né, que é basicamente o que todo mundo faz, e todo mundo, inclui eu, muita gente faz, que é aquilo dos estudos dos organismos aquáticos estão sendo inseridos na matriz urbana, né, então a gente estuda como os organismos se compõem dentro da matriz urbana, né? Porém, a partir da década de 70, 90, se teve um avanço para se buscar questões referentes aos estudos da ecologia de peixes ou da ecologia urbana, numa questão da ecologia da cidade. E aí, o que isso teve de importância? Né? A importância da relação e da interação dos estudos na cidade que envolviam a relação do organismo no ambiente urbano, mas também com aspectos das populações humanas, aí questão de desenvolvimento, de aspectos socioeconômicos desses locais. E, por fim, chega no ponto mais recente, que é, acho que de 2015, né, que foi, inclusive, bem enfatizado por esse trabalho de 2016, que é a necessidade de a gente desenvolver trabalhos na ecologia para a cidade. E aí, nessa ecologia para a cidade, ela é justamente um agrupamento, né, da ecologia na cidade e da cidade. Por quê? Porque ela visa estudos que integrem o conhecimento científico e processos de gestão urbana, que é mais ou menos aquilo que foi comentado no trabalho com a Lilian, né, de que precisa ser feito alguma coisa para, de fato, buscar formas de restaurar. E aí, restaurar esses locais, eles meramente não vão poder ser envolvidos com tubulação, ou seja, está com problema aqui, então eu vou lá e tapo o rio, né? Não. Então, a gente tentar buscar de maneira integrativa estudo de conhecimento científico e essa aproximação com os processos de gestão urbana. Na parte de metodologias de amostragem, né, aqui a gente colocou, de fato, a gente colocou lá um parágrafo bem simples, falando da utilização da pesca elétrica, mas que possivelmente depois a gente vai poder conversar e talvez até me disponha, se quiser, ajuda para o capítulo de amostragem, né, a gente colocar isso mais lá na questão de amostragem, mas a gente acaba destacando lá alguns fatores que são assim conspícuos da ecologia urbana, que é questões de segurança em função de que os ambientes que a gente vai trabalhar são bem inóspitos, né? Então, colocamos lá alguns equipamentos de proteção. Eu tinha um professor na pós-graduação, o Boca, o Luiz Carlos Gomes, que cada vez que eu ia para o campo, né, ele perguntava antes do carro sair para ir se todo mundo já tinha colocado camisinha e coisas desse tipo, né? Porque a gente ia entrar em ambientes completamente insalubres para fazer as amostragens. Bom, para finalizar, então, o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, ele é justamente a gente busca levantar um pouco sobre a importância de conservação de espécies em ambientes urbanos. Né? Por que disso? Né? Basicamente porque, sim, existe uma biodiversidade urbana e não é só constituída por espécies não nativas. Né? A gente sabe que pode ter, como a gente falou lá nas questões conceituais, a gente pode ter espécies que utilizam, inclusive transitoriamente, até permanentemente, ou que permaneceram ali, né, e que têm uma importância para a manutenção da biodiversidade, e elas devem ser consideradas. Né. Além disso, é um desafio a gente conseguir justamente aproximar
transformar esses riachos urbanos e informar as pessoas dessa biodiversidade como estratégia de conservação, né? Onde a proximidade das pessoas está justamente naqueles bens e serviços que estão dentro das próprias cidades. Se a gente consegue fazer isso com riachos conservados, ou com riachos que apresentem restaurados, né? Isso vai ter essa aproximação e vai ser um processo em cadeia para a conservação desses ambientes, né? Então, essa conservação, a gente destaca alguns trabalhos que falam, inclusive, de restauração dos riachos urbanos, que a gente, na nossa visão, é uma coisa assim que é difícil, porque restaurar traz aquele intuito de que a gente vai conseguir levar ao ambiente nativo original, que a gente não sabe, e obviamente, então, o renovar, né, a renovação desses riachos, ela se torna importantíssimo para a conservação da biodiversidade de peixes, e não só para isso, né, para as questões inerentes à conservação dos recursos hídricos nesses ambientes que não irão acabar, né, que só irão aumentar e que, por consequência, a gente precisa conservar, né? Ao final, a gente colocou um modelo conceitual, né? Até nem vou descrever muito aqui, mas basicamente, resumindo todas as características, né? As características socioeconômicas que são as promotoras do desenvolvimento urbano, né? As alterações aqui destacadas nos pilares pela síndrome dos rios urbanos. Aí eu e o Piatan, a gente até sugere aqui um quarto pilar para essa síndrome, que é justamente as alterações socioeconômicas, que com certeza estão relacionadas, né, às questões dos novos paradigmas urbanos, influenciam os processos de homogeneização, influenciam as alterações aos diferentes níveis ecológicos e, por consequência, precisam ser levados em consideração tanto nas ferramentas de avaliação, como nos desafios futuros para a conservação nesses ambientes. Bom, era isso, gente. Obrigado. E se tiverem perguntas, estamos à disposição.